Nós estamos estudando unidades de medidas e já estudamos as unidades de medidas relacionadas ao comprimento. Nós sabemos que a unidade fundamental é o metro e também estudamos a unidade de medida tempo, que tem como unidade fundamental os segundos. Após estudar esses dois conceitos, nós também começamos a corrigir os nossos exercícios relacionados a esses dois conteúdos. Hoje nós estaremos continuando a correção desses exercícios. Lembrando que nós já estamos no nosso segundo exercício, segunda atividade do quarto bimestre. Não deixe as suas atividades acumularem. Observe que todas as atividades, elas têm as orientações. E entre as orientações está a data de entrega das suas atividades. Então, fique atento a essas datas para respeitar o tempo limite de cada uma delas para você entregar na data correta. Continuando a nossa correção de exercício, nós vamos corrigir agora na página 257, exercício de número 8. O exercício 8 diz: se você tivesse 100 metros de arame, você poderia cercar totalmente um terreno retangular com 27,6 metros de comprimento por 18,5 metros de largura? Sobraria arame? Quantos metros? Bom, vamos observar primeiro que ele falou que é um retângulo. Então, inicialmente nós desenhamos um retângulo e consideramos que o seu comprimento vale 27,6 metros e a sua largura vale 18,8 metros. Bom, se eu vou cercar todo esse terreno, então eu preciso saber quanto de arame que eu vou fazer para colocar nos 4 lados desse retângulo. Ou seja, nós temos que calcular aqui o perímetro desse terreno. O perímetro, ele nada mais é do que a soma de todos os lados da nossa figura, ou seja, do nosso retângulo. Então, eu vou somar os 4 lados. Eu tenho 2 lados que vale 27,6 metros e 2 lados que vale 18,8 metros. Então, ficamos com 27,6 somando 2 vezes, mais 18,8 2 vezes. Então, iremos somar 27,6 mais 27,6. Quando nós estudamos números decimais e estudamos adições e subtrações de números decimais, estudamos que a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. Então, após isso, você realiza a soma. 6 mais 6 é 12. A vírgula fica uma abaixo da outra, inclusive na resposta. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 55,2. Agora, vamos somar as larguras. 18,8 mais 18,8. 8 mais 8, 16. A vírgula fica abaixo da vírgula. 1 mais 8, 9. 9 mais 8, 17. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 37,6. Somando os dois valores, vírgula abaixo de vírgula, 2 mais 6, 8, vírgula até na resposta, 5 mais 7, 12, 1 mais 5, 6, 6 mais 3, 9. Se o perímetro ele é 92,8 metros, logo nós temos esse total de arame que vai ser gasto. Mas o exercício disse que tem 100 metros de arames para cercar.
Ou seja, nós temos mais arame do que precisamos. Então, a primeira pergunta é: teria como você fazer isso? Sim, a resposta é sim. Tem como eu cercar com 100 metros. A segunda pergunta é: sobraria arame? Sim, sobraria arame. Por quê? Porque eu sei que 100 metros de arame é maior do que os 92,8 que nós vamos utilizar. A terceira pergunta é: quantos metros sobraria? Então, nós vamos ter que fazer uma subtração. Nós vamos diminuir a quantidade de metros, a quantidade de arame que nós temos, 100 metros, do total que nós vamos precisar para cercar o terreno, 92,8. Lembre-se que na adição e na subtração de valores, é necessário que a vírgula seja escrita uma abaixo da outra. Porém, o número 100 ele não possui vírgula. Então, eu vou acrescentar uma vírgula nele, no final, e acrescentar um zero. Fazendo isso, nós vamos ficar com vírgula abaixo de vírgula. 92,8 vai ficar embaixo. Agora eu posso fazer a subtração. 0 menos 8 não tem como. Então, eu vou pegar o emprestado do próximo valor, mas ele também é 0. Então, eu pego o emprestado do próximo, que também é 0, pego o emprestado do próximo do 1, ele vai emprestar para o 0, vai ficar com 10. Esse 10, ele vai emprestar 1 para o próximo 0, então ele vai ficar com 9. Esse 10, ele também vai emprestar 1 para o último 0, e ele também ficará 9. 10 menos 8, 2. A vírgula abaixo da vírgula até na resposta. 9 menos 2, 7. 9 menos 9, 0. Como 1 tirou 1 para emprestar para o 0, ele é 0. Então, nós poderemos cercar e ainda vai sobrar 7,2 metros. Nosso próximo exercício é na página 161, exercício de número 13. O exercício, ele diz: calcule o perímetro de cada polígono no Tangram. Tangram, ele é um quebra-cabeça composto por 7 peças, em que essas 7 peças são polígonos, e à medida que você junta essas peças, você consegue formar algumas figuras. Então, nós temos aqui as peças do polígono e as suas medidas, e nós precisamos calcular o perímetro dela. Observe que o perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Na letra A, nós temos um triângulo, ou seja, uma figura com 3 lados. Então, nós precisamos somar 7 centímetros, mais 7,5 centímetros, mais 10 centímetros. Na letra B, nós também temos um triângulo. Então, iremos somar 3,5 mais 3,5 centímetros, mais 5 centímetros. Na letra C, nós temos um paralelogramo. O paralelogramo, você vai somar 3,5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 3,5, mais 5 centímetros. Na letra D, nós temos um triângulo novamente. Então, vamos somar 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 7 centímetros. Na letra E, nós temos um quadrado, ou seja, vamos somar o número 3,5 centímetros 4 vezes. Observe que temos uma coisa importante. Todos os lados têm a mesma unidade de medida, centímetros. Então, nós podemos fazer a soma normalmente. Na letra A, como foi dito, nós vamos somar 7 mais 7,5 centímetros mais 10. 7 mais 10 é 17. Mais 7,5. Eu vou observar que o 17, ele não tem vírgula. Então, eu vou acrescentar uma vírgula nele, ficarei com 17,0. E assim, nós vamos somar o 7,5, para que a vírgula fique uma abaixo da outra. 0 mais 5 é 5, a vírgula, igual das parcelas que nós somamos. 7 mais 7, 14. 1 mais 1, 2. 24,5 é o perímetro da letra A. Na letra B, nós temos um triângulo de
3,5, 3,5 mais 5. Somando 3,5 mais 3,5, eu vou observar que a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. Após isso, você soma. 5 mais 5 é 10. Após isso, a vírgula, igual nas parcelas. 1 mais 3 é 4. E 4 mais 3, 7. Agora, esse 7,0 você vai somar com 5. Acrescenta uma vírgula ao 5 e fica com 5,0. Vírgula abaixo de vírgula, 0 mais 0, 0. Vírgula abaixo de vírgula, inclusive na resposta. 7 mais 5, 12. 12,0 ou simplesmente 12 centímetros é o perímetro da letra B. Na letra C, nós temos 3,5 mais 3,5, 5 mais 5. Nós já somamos 3,5 mais 3,5. É 7. E 5 mais 5 é 10. Então, nós vamos somar 10 mais 5. 7, aliás, mais 10, 17 centímetros. Na letra D, nós vamos somar 5 mais 5 mais 7. 5 mais 5, 10. 10 mais 7, 17 centímetros. Na letra E, nós vamos somar 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5. Nós sabemos que 3,5 mais 3,5 é 7. Então, 3,5 mais 3,5, 7 também. 7 mais 7, 14. 14 centímetros é o perímetro da letra E. Observe que o perímetro, ele tem como unidade de medida a mesma daquela que você somou. Como todos os nossos valores estavam em centímetros, todas as nossas respostas também ficou em centímetro. O perímetro ficou em centímetro. Nosso próximo exercício é na página 161, exercício de número 14. O perímetro de um triângulo é 0,097 metros. E 2 de seus lados mede 0,1 dm e 42 milímetros. A medida do terceiro lado em centímetro valerá quanto? Bom, se eu tenho um triângulo, então eu tenho uma figura de 3 lados. Essa figura de 3 lados tem um lado que vale 42, o outro vale 21. Mas você vai notar que cada um desses valores, eles estão com unidade de medidas diferentes. Nenhum deles possui a mesma unidade de medida. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar converter para as unidades de medidas iguais. O exercício, ele diz que quer a resposta em centímetro. Então, ele fala: qual é o valor do terceiro lado em centímetros? Logo, vai ser necessário que você converta todas essas unidades para centímetros. Assim, você vai poder fazer o cálculo sem ter nenhum problema. Logo, esse é o primeiro passo. Vamos converter 0,1 decímetro em centímetro, 42 milímetros também em centímetro, e observe que ele falou que o total, o perímetro, vale 0,097 metros. Nós também vamos convertê-lo para centímetro. Se tivermos todos os valores em centímetros, isso vai facilitar os nossos cálculos. Bom, ficamos então com quanto é 0,097 metros convertido para centímetros? Você vai observar naquela tabela de valores e vai entender que para passar de metros para centímetros, você vai ter que fazer 2 passos. Então, do metro para o decímetro e do decímetro para o centímetro. No sentido da multiplicação. Então, você teria que multiplicar 2 vezes por 10 ou 1 vez por 100. Multiplicando por 100, 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 9, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0.
multiplicando o segundo zero por todos os valores, continua sendo zero. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 0, 0. Somando, repete o 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 mais 7, 7, 0 mais 0 mais 9, 9, 0 mais 0, 0 e repete o 0. Eu vou observar que após a vírgula nós temos o 0, o 9 e o 7 nos números que nós multiplicamos. Então, eu vou escrever a vírgula entre o 9 e o 7, assim nós também ficaremos com 3 valores após a vírgula. Então, ficamos com 0, 0, 9,700, ou simplesmente 9,7. Temos que converter agora 42 milímetros para centímetro. Você vai perceber que de milímetro para centímetros, você tem apenas um passo para dar, no sentido da divisão. Então, dividimos por 10. Quanto é 42 dividido por 10? 4, porque 4 vezes 2, 40. 4 vezes 10, aliás, 40. 42 menos 40 sobra 2. 2 não divide por 10, então acrescenta um 0, fica com 20 dividido por 10. E por ter acrescentado esse 0 que ainda não existia, você acrescenta uma vírgula na resposta. 20 dividido por 10 é 2, porque 2 vezes 10 é 20. 20 menos 20, 0. Logo, 42 milímetros corresponde a 4,2 centímetros. Nós temos também que transformar 21 decímetro em centímetro. De decímetro para centímetro é um único passo no sentido da multiplicação. Então, multiplicamos por 10 uma única vez. 0,1, 21 vezes 10, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0. Somamos, repete o 0, 0 mais 1, 1, 0 mais 2, 2 e repete o 0. Como nos números que nós multiplicamos, nós temos apenas o 2 e 1 após a vírgula, duas casas decimais, vamos escrever a vírgula entre o 2 e o 1, assim ficamos com dois números após a vírgula. Então, o número 0,21 decímetro corresponde a 2,1 centímetros. Agora que todos os valores estão em centímetros, na mesma unidade que o exercício pede, nós vamos encontrar o terceiro valor. O que eu sei? Eu sei que um lado vale 2,1 centímetro. Eu sei 2,1 centímetro, então, já está na unidade que nós queremos. Agora vamos fazer. Sabemos que o outro lado, 42 milímetros, ele corresponde a 4,2 centímetros também. Nós não sabemos o valor do terceiro lado, mas sabemos que a soma de todos os lados é igual a 0,097 metros, ou 9,7 metros. Convertendo tudo isso para centímetro, o que eu sei? Eu sei que os lados, 2,1 mais 4,2 mais o lado que está faltando, os três lados juntos, tem que ser igual a 9,7. Eu sei que 2,1 mais 4,2 é igual a 6,3. 6,3, que são os dois lados que eu já sei o valor em centímetro, mais o lado que está faltando, tem que ser igual a 9,7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o total que nós temos, 9,7, pelos dois lados que nós já conhecemos, 6,3. Assim, o que sobrar é o valor que está faltando. 9,7 menos 6,3, vírgula abaixo de vírgula, 7 menos 3 é 4, a vírgula, 9 menos 6 é 3. Logo, o terceiro lado é 3,4 centímetros. Vale observar nesse exercício que foi pedido que você fizesse a resposta em centímetros. E nenhum dos valores que você tinha estava em centímetro.
Então, o primeiro passo que você deve fazer é converter esses valores para a unidade que você precisa. Ou você poderia fazer essa conversão no final. Mas por que eu não pude fazer essa conversão no final? Porque eu precisaria somar esses valores e subtrair. E você não pode fazer nenhuma operação matemática com esses valores se ele tiver com unidade diferente. Então, se tiver milímetro e centímetro, você não pode somar. Você tem que convertê-los para uma única unidade e quando estiver na mesma unidade, aí você faz as operações matemáticas. Nosso próximo exercício é o exercício 15 da página 261. O exercício 15 diz: Célia quer cercar seu terreno, representado na figura 1 abaixo, com uma cerca semelhante à mostrada na figura 2. Calcule o perímetro total da cerca, considerando as medidas apresentadas. Bom, na figura 1, você tem a planta desse terreno, ou seja, qual é o formato desse terreno? Ele tem um lado valendo 70 metros, 10 metros, 25 metros, 40 metros e 10 metros novamente. Então, ele tem 5 lados. Mas você vai observar aqui que ele vai gastar materiais para construir essa cerca. O material que ele vai construir é a madeira. E você tem que levar em consideração que essa madeira tem 2 fileiras. Então, se eu for observar, eu não posso contar o perímetro total simplesmente. Eu tenho que levar em consideração que aqui está sendo usado 2 madeiras. Então, eu tenho que calcular o perímetro 2 vezes. Bom, se nós vamos cercar o terreno, o primeiro passo é saber qual é o tamanho todo desse terreno. Somar todos os lados. 70 mais 10 mais 40 mais 25 mais 10. 70 mais 10, 80. 80 mais 40, 120. 120 mais 25, 145. Mais 10, 155. Bom, o perímetro é 155 metros. Porém, eu tenho que levar em consideração que eu tenho que cercar todo aquele terreno com madeira. E essa madeira vai ser passada 2 vezes. Ou seja, eu vou passar 155 metros de madeira em uma fileira e depois eu vou voltar e vou passar mais 155 metros de madeira para dar as 2 voltas. Então, nós vamos somar. 5 mais 5 é 10, 5 mais 1 é 6, mais 5 é 11, 1 mais 1 é 2, mais 1, 3. Logo, o total será 310 metros, levando em consideração o desenho que nos foi falado. Bom, o nosso próximo exercício é na página 261, exercício de número 16. O exercício 16, ele diz: a figura mostra o esboço da planta baixa de uma casa em um terreno. O perímetro desse terreno é... Bom, você tem aqui um terreno. E esse terreno, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, você precisa somar esses 5 lados e encontrar o tamanho dele, o comprimento dele. Se você tem 15 no primeiro valor, e depois do 15, 8, quanto é 15 mais 8? 23. 23 mais 10 centímetros, 33. E 33 mais 5 centímetros, 38. E 38 mais 6 centímetros, 44 centímetros. Logo, o perímetro do terreno é 44 centímetros. Resposta correta, letra A do nosso exercício. Nosso próximo exercício que nós iremos corrigir é na página 162, exercício de número 18.
O exercício 18, ele diz: um garotinho estava brincando de fazendeiro e cercou um pedaço de terra, usando fios de crochê da sua mãe. Ele deu 5 voltas em um quadrado que media 80 centímetros de lado. Quantos metros de fio ele gastou de sua mãe? Eu vou observar bem nessa pergunta que ele fala que os lados do quadrado é 80 centímetros. Porém, no momento em que ele vai falar para você como ele quer essa resposta, ele não pede em centímetros, ele pede a resposta em metros. Ele pergunta quantos metros de fio ele gastou da sua mãe. Ou seja, você pode até responder inicialmente em centímetros, porque o quadrado ele está em centímetros, mas no final você vai ter que converter de centímetros para metros. Bom, agora nós vamos resolver o exercício. Vai ficar como? O exercício disse que nós temos um quadrado. Cada lado desse quadrado tem 80 centímetros. E o menino passou 5 voltas ali do fio. Então, eu vou multiplicar por 5 esse perímetro. Eu sei que o perímetro é a soma dos lados, então o valor total aqui vai ser o 5, porque o fio foi passado 5 vezes, multiplicado por 80 mais 80 mais 80 mais 80, que é o total do perímetro. 80 mais 80 é 160. 160 mais 80 é 240. Mais 80, 320. Então, o perímetro desse quadrado, ou seja, a soma dos 4 lados desse quadrado, dá 120 centímetros, porque nós estamos olhando que todos os valores estão em centímetros. Mas como o menino fez 5 voltas, então eu vou multiplicar 320 centímetros por 5. Assim eu terei o total. 320 vezes 5 dá 1.600. Já que eu tenho 1.600 aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou ver em que unidade ele está escrito. Ele vai estar escrito na mesma unidade que os lados do meu quadrado, centímetro. 1.600 centímetro é a resposta. Mas vale lembrar que lá no exercício ele não quer a resposta em centímetros, ele quer a resposta em metros. Então vai ser necessário que eu converta de centímetros para metros. Bom, quando você observar na tabela de valores de centímetros para metros, você vai ver que você tem que dar 2 passos, de centímetros para decímetros e depois de decímetros para metro. Cada vez que você fizer isso, você tem que dividir por 10. Então, se eu vou fazer 2 vezes, eu tenho que dividir por 10 2 vezes. Mas eu posso fazer de uma outra forma, eu posso dividir por 100. Então, nós vamos converter 1.600 centímetros em metros dividindo por 100. Você pode dividir direto ou você pode cancelar o zero e simplificar o seu cálculo. Cancelando 2 zeros do 1.600 e 2 zeros do 100, você vai ficar com 16 dividido por 1. Você sabe que qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, a nossa resposta é 16 metros. O menino gastou 16 metros. Essa é a nossa resposta do exercício 18. Nós corrigimos aqui até o número 18. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios